Perfeitos! Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Acho que eu tô escuro aqui, né? O que eu faço? Ah, já sei. Vou acender a luz. Melhorou. Pronto! Voltei. Meus amigos, sejam bem-vindos à nossa última aula sobre o juízo de Deus e o livramento dos justos. Fabinho tá lá fora, acabou de almoçar. E quem tá aqui, olha só, Thiago Felipe, Tiaguete. Saudade de você, Tiaguete. Vai aparecer quando pra cá? Pelas terras de Maricá. Eita glória! Meus amigos, seja bem-vindo também o Napoleão Nascimento. Meus amigos, vamos encerrar hoje a nossa aula sobre o juízo de Deus e o livramento dos justos. Só relembrando o texto que nós estamos aqui falando com vocês, tratando desse assunto. Um texto muito importante para todos nós, um salmo. De onde que a gente tirou essa ideia de livramento de Deus para o justo? De onde foi que a gente tirou essa ideia? Vamos conversar sobre isso hoje. Salmo 37, versículo 18 ao 20 diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros ou dos justos, e a herança deles permanecerá para sempre, forever. Nos tempos de calamidade, eles não ficarão decepcionados. E nos dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Triste, lamentável, mas quando a gente fala de juízo, quando a gente fala de justiça, a gente nunca espera algo muito positivo, né? A gente nunca vai falar... todo mundo tem medo do apocalipse, por exemplo. Você fala de apocalipse, a maioria das pessoas, né, a grande massa, que não compreende o sentido da revelação, vai ficar com medo. Por quê? Porque, afinal de contas, é um acerto de contas com toda a humanidade. Né? É o juízo final, é onde Deus vai julgar o povo. Então, as pessoas sempre reagem de forma muito temerosa e negativa quando começa a se tratar do assunto fim dos tempos, apocalipse, quando se trata sobre o juízo de Deus. Porém, entretanto, todavia, não deveria ser um assunto tabu no meio dos cristãos, não deveria ser um assunto que assombrasse muitos cristãos, né? Mas, pelo contrário, é um assunto de esperança para nós, é um assunto que nos garante, nos revela a beleza de Deus, cuidado, o amor de Deus com aqueles que têm consideração por Ele. Não é não? A aliança, lembra da aliança? Que Deus fez uma aliança com o seu povo lá no deserto, e aí o povo transgrediu a lei, quebrou a aliança, e agora o Senhor refaz uma nova aliança para nós, e essa nova aliança ela é baseada na salvação em Cristo, e nós temos hoje a garantia, né? Se nós fomos salvos pelo Senhor, somos considerados justos diante de Deus, nós temos a garantia de que o Senhor nos guardará de todo juízo. Então, o juízo de destruição vai vir sobre os ímpios. O juízo que vai destruir tudo, vai fazer essa terra queimar, vai desfazer com todas as obras do diabo. O juízo que vai colocar em prova todos aqueles que não amam a Deus é porque eles não amam a Deus, é porque eles rejeitaram a Deus. Há muito tempo o Senhor vem nos convocando ao arrependimento. Né? Há muito tempo o Senhor vem dando oportunidades para o povo se arrepender dos seus maus caminhos, deixar de ser ímpio e se tornar um justo diante de Deus. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em executar juízo contra as impiedades, porque Ele não deseja que o seu povo seja ímpio. Né? Então Jesus, quando Ele vem nos salvar, Ele vem para salvar todos. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porém, entretanto, todavia, seja bem-vindo, professor Jonas Pereira, meu primo, hein? Meu parente. Já esteve aqui com a gente na TV. Jonas, um beijo no seu coração. Pastor William chegando aqui também, seja bem-vindo. A galera, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, a gente passou aqui sobre alguns temas, né, alguns tópicos em relação ao juízo de Deus, em tempos determinados, né, que Deus estabeleceu aí durante
o início, o princípio, desde o princípio de todas as coisas, nós percebemos que de tempos em tempos o Senhor está executando juízo, porque existe um momento em que sabe aquela ideia da paciência esgotar? Existe um limite para tudo. Olha a prima chegando aí, Helenita Pereira, saudade. Eu ouvi seu áudio hoje cedo, me desejando parabéns, inclusive. Obrigado a todos que me desejaram parabéns aqui do dia do meu aniversário, que foi ontem. Bênção de Deus. Para mim é um presente, uma honra ter todos vocês aqui comigo. Paz do Senhor para você. Levanta desse sofá, levanta dessa cama e vamos refletir sobre as palavras de Deus, não é não? A palavra de Deus, no caso. O que a gente está falando aqui? Que de tempos em tempos Deus executa juízo sobre a humanidade, por causa da impiedade do povo, por causa da rejeição que o povo tem do seu próprio Deus. Também te amo, prima. Um beijo no seu coração. Então, Deus dá a oportunidade para o povo se arrepender. E dá a oportunidade. Olha, Deus é um Deus longânimo. Ele é um Deus misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e a fidelidade dele é grande. Por quê? Porque ele não deseja executar juízo sobre o povo. Ele não deseja, isso não é desejo de Deus matar ou exterminar da face da terra. Porque se fosse assim, ele teria feito isso já lá no princípio, né? Não precisaria esperar tanto. Então, Deus tem prazer na vida do justo. Por quê? Porque ele terá os justos para toda a eternidade. Já os ímpios não. Os ímpios morrerão, eles padecerão mesmo. E é triste, lamentável, mas a gente não tem outra palavra para dizer. Os ímpios, aqueles que não consideram a Deus. Aqueles que vivem de acordo com os seus prazeres, de acordo com as suas vontades, alimentando o seu próprio ego, o seu próprio orgulho. Aqueles que desejam seguir os mesmos caminhos que Satanás, eles padecerão, eles serão destruídos, eles vão morrer porque o Senhor vai executar juízo. Existe um texto na Bíblia que um anjo aparece e ele está carregando, na verdade a gente sabe que é o próprio Cristo, ele está carregando na mão uma foice aguda e ele começa a pisotear, ele começa a pisar no sangue, no vinho do lagar, né? Simbolizando o sangue daqueles que foram mortos, daqueles que foram mortos por causa do juízo de Deus. Então, a gente sabe que a gente tem isso daí, né? E a gente precisa se orientar. Quem nós queremos ser? O que nós estamos fazendo? Gente, se for olhar a questão toda, o rolê, principalmente agora nos últimos dias, o fim dos tempos, você lê as notícias, você vê os países em guerra, você vê as calamidades acontecendo no Brasil e fora do Brasil, todos os dias. Tem até uma página no Instagram, todos os dias eles mostram, a gente até compartilha aqui nos nossos stories, eles compartilham 4 quadradinhos, né? Esses 4 quadradinhos mostram por dia o que está acontecendo naquele dia em 4 países diferentes. E, meus irmãos, são muitos sinais, né? A gente olha para o céu, olha para as estrelas e vê os sinais. A gente olha para o sol, a gente olha para a lua e vê os sinais. O sol está escurecendo, né? Explosões solares. Nós estamos vendo também a lua enferrujando, se transformando em sangue. As palavras de Jesus, as palavras do Senhor acerca dos nossos dias, do tempo do fim, elas estão se cumprindo. Então, nós devemos despertar enquanto é tempo. Meu amigo, você que está me assistindo, você precisa despertar, você precisa buscar um caminho de encontrar diante de Deus justiça. Jesus precisa olhar para você e ver, olha, ele é justo. As pessoas precisam olhar para você e ver em você a justiça de Deus acontecendo, trazendo justiça sobre essa terra. Amém? E por isso nós sofreremos perseguições, nós seremos odiados mesmo. Jesus não disse que seria fácil. Nós vamos ser odiados, nós vamos ser entregues para ser martirizados, nós vamos ser entregues para ser mortos. A palavra de Deus é toda essa, não tem o que a gente maquiar aqui. Então, ou a gente se orienta e aceita ser corrigido pelo Senhor e viver uma vida ilibada, íntegra, diante de Deus e dos homens, ou a gente está fingindo que estamos aqui e vamos que vamos, quando Jesus voltar vai surpreender muita gente. Então, meus amigos, eu queria encerrar essa aula aqui
dando esse alerta para nós, para o nosso coração. Jesus vai executar juízo, Deus vai executar juízo sobre toda a terra. Porém, entretanto, todavia, aqueles que estão com o Senhor, eles serão livrados. Livrados. Guarda isso no seu coração. Existe um livramento de Deus para as nossas vidas. Não quer dizer que nós não sofreremos perseguições, porque a perseguição vai vir por causa do homem, né? O homem vai perseguir, né? O governo vai perseguir o cristão. Agora, o juízo de Deus é Deus executando juízo contra todas as obras malignas dos homens. Então, sobre o juízo de Deus, nós seremos guardados. Nós que formos considerados justos, que tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que enquanto essas pragas, né, as pragas que estarão caindo durante a grande tribulação, durante o toque das trombetas, elas vão cair e elas só vão atingir, elas só pegarão aquelas pessoas que não têm na sua testa escrito o selo de Deus, o nome de Deus. Então, a gente precisa buscar que selo é esse que nós precisamos agora cultivar com urgência para que no dia do juízo nós não sejamos pegos porque nós não temos o selo na nossa testa. Né? E a gente sabe que é uma condição de mentalidade, é uma condição para a nossa alma. Amém? Então, olha, o Salmo 37, o salmista está dizendo, o Senhor cuida da vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Nos tempos de calamidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos e desvanecerão como fumaça. Exatamente assim que o texto está dizendo. Então, nós precisamos nos orientar. Nós passamos aqui nesse estudo, falamos sobre o juízo que Deus executou na geração de Noé. Né? Chegou um tempo ali desesperador onde todos os homens eram maus diante do Senhor e só Noé era o único justo em toda a terra naquela geração. E Deus guardou Noé e sua casa. Nós vimos que na vida de Ló, Deus executou juízo em Sodoma e Gomorra por causa da impiedade dos homens, por causa da maldade que chegou até Deus. E por causa de Abraão, que era justo, nem era Ló que era justo nessa situação, foi Abraão que intercedeu por Ló. E ele começou a dizer para Deus, olha, se tiverem 50 pessoas na cidade, 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Onde fica a justiça do Senhor? Abraão perguntando para Deus, né? E aí Deus falando, não, se tiverem 50 justos, eu vou poupar a cidade. E aí ele vai diminuindo, mas e se tiver 45? Não, se tiver 45 justos ali, eu vou guardar a cidade, eu não vou destruir a cidade. Ainda que todos os homens da cidade fossem injustos, eu guardarei, eu não vou destruir a cidade, porque tem 45 justos. E aí ele vai falando, mas se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus responde para Abraão, olha, se tiver 10 justos, por amor dos 10 justos, eu vou livrar toda a cidade. Eu não vou destruir a cidade. Então, quando Deus toma essa decisão de destruir Sodoma e Gomorra, significa que não havia justos na cidade. Nem Ló era considerado justo. Foi por causa da intercessão de Abraão que Deus guardou e poupou Ló e sua casa. Né? Mas, enfim, nós vimos isso. Nós vimos também o livramento de Deus ali junto aos hebreus, é isso, né? Junto aos hebreus, quando eles estavam saindo do Egito, veio a praga da morte dos primogênitos e Deus deixou com eles um selo. E é sobre esse selo que nós vamos falar hoje. Falou, olha, vocês precisam matar o cordeiro, celebrar a Páscoa e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Esse sangue vai fazer diferença entre a casa dos hebreus e a casa dos egípcios. Quando o anjo da morte passar e ver nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que foi derramado, o anjo não vai destruir, não vai matar o primogênito. Amém? Então, olha, a gente começa agora a perceber que Deus começa a marcar o povo. Deus começa a fazer uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então ele fala, olha, marca nos umbrais da porta o sangue do cordeiro que já apontava para Jesus Cristo, para os nossos dias, meus irmãos. Tudo é uma grande repetição.
Nós estamos vivendo e vamos viver exatamente como aconteceu na nossa história, dos nossos pais. Amém? Aquilo era uma figura das coisas que vão acontecer de novo. E agora numa escala maior, né? Que agora a gente está falando de toda a humanidade, está falando só de um povo. Então, meus irmãos, nós precisamos saber para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, o que nós decidimos fazer da nossa vida, se são os meus interesses são os mais importantes, se as minhas vontades elas são as mais importantes, o que é mais importante no meio disso tudo? O que é mais importante? O centro da vontade de Deus e ouvir o que Deus quer para cada um de nós e seguir o seu chamado, o seu propósito, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando e a gente está achando que a gente tem muito tempo ainda pela frente. Nós não temos muito tempo pela frente. Nós não temos, de uma vez por todas, nós precisamos compreender que nós não temos muito tempo pela frente. Nós precisamos entender e discernir os tempos que nós estamos vivendo. Vamos entrar aqui no texto, né? Então a gente falou sobre o selo de Deus. Então, Deus ele tem prazer que nós obedeçamos a Ele. Jesus disse, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Ele ouve a minha voz, ele segue. E aí então eu e o Pai viremos até Ele, faremos nele morada. Faremos nele morada. O prazer de Deus é que se obedeça, que estejamos para sempre com Ele, firmados em devoção plena. E aí, nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? A nossa obediência à voz de Deus revelará se seremos guardados ou não seremos guardados. Porque no futuro muito próximo, a Bíblia nos afirma que haverá livramento para todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, como foi profetizado em Daniel, capítulo 12. Vamos lá. Profeta Daniel, ele teve uma revelação de Deus sobre um tempo que não era o tempo dele, era o nosso tempo. Os últimos dias. Então nós vamos ler lá em capítulo 12 de Daniel, no versículo 1 e 2. Naquela ocasião, qual ocasião que Deus estava mostrando para Daniel naquela visão que ele teve? Naquela ocasião, nossos dias, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, olha o que ele está dizendo, naquela ocasião, nos últimos dias, nos nossos dias, o seu povo, o povo de Deus, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida será salvo, será liberto. E as multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Amém? Então Daniel estava nos vendo nos nossos dias e estava discernindo, olha, vai haver uma grande perseguição, uma grande tribulação e o juízo de Deus vai acontecer. Mas nesse tempo, todo aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida será poupado, será guardado pelo Senhor, será liberto. E o que ele está querendo dizer para nós? Que o justo será guardado nesses tempos de calamidade, nesse tempo de juízo. Tá entendendo? Então, a oração é que a gente seja despertado enquanto é tempo, né? Para que a gente consiga viver, então, uma vida justa diante de Deus. Vamos dar uma olhadinha também em Apocalipse 12? Eu vou abrir aqui para você. Antes de Apocalipse 12, vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse 7. Só para a gente compreender mais ou menos essa questão do selo de Deus e como que isso acontece, né? O que está profetizado para os nossos dias? Ó, Apocalipse 7, versículo 1 vai dizer assim. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Quando a Bíblia fala em vento, principalmente nessa questão escatológica, são guerras, são destruições que iam vir sobre a terra, e os anjos que iam liberar esses ventos, eles estavam retendo os ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi então outro anjo subir do lado do sol nascente,
que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E aí? Não é a mesma coisa que Daniel estava vendo quando ele escreve lá em Daniel 12? Que haveria um tempo de angústia gigantesca sobre a terra, mas os que estiverem com o nome escrito no livro da vida, eles serão libertos e poupados. E aqui a gente está vendo os anjos que têm o poder de danificar, de soprar esse vento, e danificar a terra, o mar, as árvores, de trazer o juízo de Deus. Nós estamos vendo que um anjo se levanta do lado do sol nascente, tinha ele o selo do Deus vivo, e ele clamou com grande voz, dizendo aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, ou seja, poder de fazer justiça, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar e nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Por quê? Porque Deus não vai destruir o justo com o ímpio, mas os ímpios serão destruídos. Amém? 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 Então, meus irmãos, nós precisamos nos orientar enquanto é tempo. Eu oro para que todo esse nosso tempo que vem aqui, nessas aulas, falando de algumas coisas que são importantes. Bia, seja bem-vinda. Falando de coisas importantes para os nossos dias, possa fazer sentido, possa abrir o nosso entendimento, possa falar aos nossos corações, nos dar um discernimento, uma direção para onde nós devemos ir, o que devemos fazer, né? O que devemos fazer? Nós precisamos buscar a santificação e a justiça diante de Deus. Precisamos ser considerados homens justos. Amém? É isso. Deixa eu ver aqui em Apocalipse 12, porque eu falei para vocês que eu ia ler junto com vocês. Apocalipse 12 é uma situação bem delicada também, mas eu acho que eu vou deixar Apocalipse 12 para falar em um outro momento, numa outra aula, porque a gente tem que observar ele com cuidado, com calma. Não vamos falar dele hoje não, mas em outro momento a gente fala. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa guardar o nosso coração, abrir o nosso entendimento, que nós sejamos considerados justos diante de Deus, porque vai ser muito importante viver os próximos dias sabendo que somos selados em Deus. Nós precisamos ser selados em Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que essa revelação de Deus alcance você. Que você seja considerado justo diante de Deus. Deus abençoe. Fabinho depois vai abrir uma outra live para dar continuidade à aula dele, que é a aula sobre a quem nós temos dado ouvidos. Nós temos dado ouvidos à voz enganosa da serpente, a língua bifurcada, ou nós temos dado ouvidos a Deus, né? Então, Deus abençoe a sua vida. A gente se vê, eu vou abrir, nós não vamos parar por aqui não, tá? A gente está encerrando esse assunto sobre o juízo de Deus e o livramento dos justos, mas a gente já tem outros assuntos para poder comentar com vocês, trazer aqui mais informação. Deus nos abençoe. Super beijo. Amo vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus.